Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Olá, no Raízes da Espanha em Sorocaba de hoje, um bate-papo com Leandro Diago, professor de espanhol para crianças do projeto Piensa Amarillo. Um bate-papo muito especial com o jovem Leandro Diago, descendentes de espanhóis e mentor do projeto Piensa Amarillo. Leandro, com que intuito você fez o projeto Piensa Amarillo e para quem? Bom, o projeto Piensa Amarillo, na verdade, tem o intuito, né, de resgatar um pouquinho da língua, da cultura espanhola, né, e eu criei esse projeto pensando um pouco na minha história de vida, né, porque quando eu era criança, como eu morei na maior parte do tempo com a minha avó, não tive muitas condições de pagar por um curso de língua espanhola, já que era de uma vontade minha, né, de poder resgatar um pouquinho das raízes da minha família, que foi por causalidade acabou se perdendo no tempo. Com isso, como não tinha condições de pagar por curso, comecei a estudar com livros. Quando eu comecei a trabalhar, né, eu consegui pagar por classes de espanhol. E essa é a minha ideia central, né, poder proporcionar aulas de espanhol para crianças que não têm condições assim de pagar por aulas de espanhol. Essa é a ideia central do projeto. A sua família é de que localidade da Espanha? De Barcelona. Barcelona. Sim. Você ainda tem essa programação aí de um dia conhecer o local de Claro, onde... claro, quem não tem, né? Dos seus ascendentes. Sim, né? claro. Me fala uma coisa, Piensa Amarillo tem um motivo. Por que Piensa Amarillo? Que a gente às vezes não sabe fazer essa conexão. Sim. Piensa Amarillo. Pensar em espanhol foi a minha ideia central, né? Eu queria um nome diferente, um nome chamativo para o projeto, né? Para levar o projeto. Amarelo por ter ligação com as cores espanholas e da bandeira central da Espanha, né? Aquela faixa amarela do meio. Aí eu busquei o significado da cor amarela, que quer dizer que simboliza alegria, né? A criatividade, e é isso que o projeto tem central também. Estimular a criatividade das crianças, né? Proporcionar uma diversão, um jogo com a língua espanhola, né? O projeto ele é gratuito? Sim, ele é gratuito, né? Nós só pedimos a doação de 1 quilo de alimento para que as crianças possam participar. O projeto é para crianças a partir de 9 anos, de 9 anos até 12 anos, mas a gente recebe crianças de 7 anos do projeto, de 8, tudo bem. Você deu início ao seu projeto aqui na Casa de Espanha. Sim, o projeto teve início, na verdade, no segundo semestre de 2012, sim. Bom, e esse ano, né, que passou, nós tivemos apenas 3 edições, né? Eu espero que vamos ter, sim, né, claro. Em 2015, mais edições, né, do nosso Taller de Espanhol para Ninhos, projeto Piensa Amarillo. E qual é o princípio? O que é fundamental para uma criança poder participar? Como ela se inscreve? Sim. Bom, para participar do nosso projeto, né, é necessário a criança ter a partir de 9 anos, ou melhor, se a criança já sabe ler e escrever, já pode participar do projeto, tá? É legal deixar claro isso. E para participar, só basta doar 1 quilo de alimento não perecível, né, para que a gente possa doar para entidades carentes também. Isso é um trabalho já de voluntariado, duplamente. Sim, claro, né? Ajudar o próximo sempre é legal fazer. E as aulas acontecem quando e por quanto tempo? As nossas aulas acontecem aos sábados pela manhã, né? Das 10 ao meio-dia, na verdade, né? Com um intervalinho de 10 a 15 minutos aí para a criançada. E qual que é a formatação do projeto? Como é que é a abordagem que você faz para as crianças? Bom, no projeto nós não trabalhamos gramática, né? Porque
para as crianças isso não é legal trabalhar gramática. Sim, a gente tenta trabalhar ali, mas não na teoria mesmo. Nós trabalhamos mais vocabulários espanhóis, né? Por exemplo, a última oficina que nós tivemos foi a das partes dos corpos, né? As partes del corpo, que foi o tema central. Onde as crianças aprenderam o nome das partes do corpo. Nós fizemos dinâmicas, né? Foi bem divertido, por sinal. E como que é a participação das crianças? Porque é meio interativo, né? Sim. Bom, a formatação do projeto, na verdade, né? A gente busca trabalhar mais com vocabulário, porque gramática para as crianças não é tão legal, né? Fica uma coisa aburrida, como costumamos dizer em espanhol. E dispersa também. Sim, claro, dispersa a atenção das crianças. Este é o objetivo, né? Trabalhar jugando com as palavras, falando o espanhol assim, né? Nas aulas nós costumamos trabalhar música, como na última aula que nós tivemos agora, a última oficina que tivemos no 2014, né? A gente trabalhou o tema Las partes del cuerpo, onde as crianças aprenderam como dizer braço, mão, cabelo, as partes do corpo em geral em espanhol, né? E com isso nós fizemos várias atividades que as crianças se divertiram muito. Nós trabalhamos recorte, sabe? Foi bem legal assim, de uma maneira geral. Essa dinâmica foi o quê? Do corpo? Você fez um recorte do corpo e elas aprenderam? Sim. A gente pegou um pedaço de EVA bem grandão, né? A gente fez as crianças deitarem nesse EVA e elas mesmas contornaram o corpo do amiguinho no EVA, depois a gente cortou, né? Aí a gente fez o olho, a boca, o cabelo e no final ficou um resultado bem legal. Então o intuito é de treinar o espanhol e mostrar... Sim, treinar na prática. Na prática, quais são as palavras. Sim, né? sim. E o primeiro taller, como é que surgiu aí? Porque a gente tem o início, sim, que sempre é o mais difícil. Como que foi o primeiro taller? O primeiro taller aconteceu no final de 2013, creio que foi em novembro, se eu não estou equivocado. Nós trabalhamos como tema central os primeiros passos, né? Qual seriam os primeiros passos, então, de todo o início de aprendizagem de uma língua estrangeira? Seria eu aprender a dizer olá, perguntar como a pessoa está, né? Como se apresentar em espanhol. O início de diálogo, digamos assim. Sim, o início de diálogo, né? Uma introdução da língua espanhola. E aí também você me disse que tem a parte familiar, que você, para chamar pai, mãe, você também fez isso. Sim, nós trabalhamos esse trabalho também, a dinâmica, né, dessa aula da apresentação dos vocabulários da família. Nós desenvolvemos uma árvore genealógica de personagens de desenhos animados, né? Então, no caso, foi os Simpsons que a gente fez. Ficou bem legal também essa parte, as crianças gostaram bastante. E aí você trabalhou a familiaridade Sim, nesses juegos? Tanto da família das crianças também, nós fizemos uma roda de conversa, né? Nossas aulas também nós fazemos isso, né? Essa prática de ouvir mesmo a língua espanhola sendo falada, né? Música também, nós trabalhamos bastante, as crianças gostam bastante. Fora também da família, nós trabalhamos as comidas também em espanhol, a qual nós tivemos o jogo de bingo, que valeu o prêmio para as crianças, com músicas também, depois a gente dançou e tudo mais. O projeto Piensa Mario é realmente muito interessante, são os primeiros passos para quem quer aprender a língua espanhola e nós vamos deixar aqui o convite que o professor Leandro Diago vai fazer. Então, galerinha, se vocês quiserem participar do nosso projeto Piensa Mario, não se esqueça de se inscrever aqui diretamente na Casa de Espanha. O ligue ou peça mais informações pelo Facebook da Casa de Espanha, tá? E, bom, espero vocês numa próxima oportunidade. Adiós! Convite feito, venha participar. Leandro, eu quero agradecer a sua participação no Raiz da Espanha em Sorocaba. Obrigado, agradeço o convite, viu, Valéria? Fico muito feliz de estar aqui hoje. E um dia nós vamos participar de uma aula sua. Claro! Com certeza, chamo vocês para todos participarem, vai ser bem legal. Tá certo. No próximo bloco você vai conhecer a história da família de um colecionador, o Sr. Daniel Matucci. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br.
nesta coleção de rádios, nós vamos conhecer a história do senhor Daniel Matucci, que na Espanha, por conta da dificuldade econômica que o país passava, teve que separar os filhos e depois, com a possibilidade de imigração ao Brasil, conseguiu reunir a família toda novamente. Seu Daniel, como era a história, como era a vida da sua família na Espanha? Veja, a minha avó, Cândida Munhoz Cerezo, estava viúva do meu avô, Rafael Onha. E a dificuldade era tanta que foi necessário que ela doasse os filhos. 3 filhos foram doados para as famílias mais próximas. E aí ela encontrou lá também um viúvo, Diego Domenes, e casou-se com ele. E resolveram vir para o Brasil, porque a região que eles moravam era Vila de Bacares, cidade de Sufli, província de Almeria. Então, para recuperar essas crianças que tinham sido dadas informalmente, deu algum trabalho. Mas conseguiram, com algum esforço, reunir todos, mais os filhos do Diego, e vieram, embarcaram em Gibraltar e vieram até Santos, numa viagem que levou 18 dias. E depois de Santos, já vieram para Sorocaba. E assim já começam as raízes da Espanha em Sorocaba da sua família. Sem dúvida. Para que local eles foram conduzidos, já que eles sabiam que Sorocaba já tinha uma grande colônia de imigrantes espanhóis, onde que eles foram morar? Contrariando a maioria dos espanhóis que vieram para cá, que foram para a Rua dos Morros, né, o bairro dos Morros, eles vieram para a Vila Santana, porque já tinha algum patrício aqui radicado. E ficaram aqui até falecerem. E o que eles conseguiram trabalhar? Porque lá na Espanha eles tinham uma profissão e aqui, diferentemente do que se fazia lá, eles tiveram que trabalhar em coisas diversas. Isso, o pessoal da parte sul da Espanha não tinha muita qualificação profissional, eles eram lavradores. Então, o padrasto da minha mãe, que vou chamá-lo de avô daqui para frente, ele foi fazer lavoura no Cajuru. Então ele ficava a semana toda lá e vinha aos fins de semana aqui para Vila Santana. E os filhos já em idade de trabalho, 14 anos, 15, mesmo porque na época até com 8 anos se entrava nas indústrias, foram trabalhar em Votorantim, Santo Antônio e as fábricas de tecidos, né? E ajudavam na formação do necessário para a sobrevivência deles, né? Foi aí na Vila Santana onde a sua mãe conheceu o grande amor da sua vida? Ah, sim. Minha mãe, Dolores Onha Munhoz, casou-se com Donato Matucci. Ele, né, então, com 27 e ela com 20. Por morarem relativamente próximos, se casaram. E tiveram 3 filhos. Eu sou caçula. E também continuo na Vila Santana. Meu pai faleceu em 88 e ela em 91. A sua história coincide com a história de muitos imigrantes que vieram para o Brasil. Mas ela tem um diferencial. O senhor, além de apaixonado pelo rádio, é descendente de espanhol e esteve na Espanha com a ideia também de conseguir aumentar a sua coleção comprando um rádio lá. O que foi que aconteceu? Realmente, eu na Espanha eu deixei lá o pessoal indo atrás de tourada, isso, aquilo, e eu recorri aos museus, aos antiquários. E também constatei que a Espanha não tem tradição de exportador de rádio. Não quero dizer que ela não tenha fabricado, mas foi para consumo interno. Então tem outras tradições, né? Instrumentos agrícolas, máquinas. Então tive diversos antiquários, alguns até a 15 quilômetros de Madrid, de Barcelona também. Mas não achei rádio lá, o que tinha lá era de outros países. A história familiar foi o que motivou o senhor a começar essa coleção, porque na Vila Santana as pessoas se reuniam para ouvir o rádio. Ah, sim, sim. Como aconteceu com a televisão, quem não tinha ia assistir a televisão, era o televizinho. E anterior à televisão tinha o rádio vizinho. O rádio não estava acessível a qualquer família. Então a família um pouco mais abastada comprava um rádio e a vizinhança amiga ia ouvir lá os programas de humorismo, futebol, radionovela. E então havia digamos assim, uma comunidade bem chegada com a vizinhança, né? E surgiram ali até casamentos, tanto
ir na casa do outro, lá se conheciam e os jovens lá acabaram se casando. Interessante esse fato. E o senhor, não é a sua profissão, lidar com rádio, o senhor não é radialista, o senhor tem outra profissão, mas essa paixão aqui é latente na sua vida. Sim, como eu disse, aqui também havia dificuldade, então eu tinha vontade de ter o meu rádio, né? E eu não consegui. Meu pai, por exemplo, casou em 1931 e só conseguiu comprar um rádio em 51. Então eu também não conseguia juntar, mas tão logo eu melhorou meu poder aquisitivo, eu comecei a comprar o rádio, sabendo que num futuro não muito distante, o progresso chegaria e os rádios iriam ser reduzidos de tamanho, vamos dizer assim, miniaturizados, né? Tal como se encontra hoje. Num celular nós temos um rádio também, uma TV. Então eu já fui começando a amealhar esses rádios aí, guardando, e consegui reunir mais de 300. Hoje tenho aqui uns 100 e tantos. Não tenho sucessor nesse colecionismo, infelizmente. A gente pode dizer que a idade dos seus rádios coincide com a chegada dos espanhóis aqui em Sorocaba. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. O rádio mais antigo que eu tenho, ele foi fabricado entre 21 e 22. Coincide com a chegada da minha mãe no Brasil. Foi 22. E eu tenho rádios com 90 anos aqui funcionando perfeitamente. Ainda há pouco mostrei a vocês aí um de 1925. Todos funcionam, sem exceção. Military band. Então, Daniel, a gente pode concluir que o senhor é um promotor de cultura, porque além de gostar, de colecionar e conhecer profundamente a história dos rádios, o senhor gosta também da cultura espanhola, tanto que o senhor participa do Cuentos para Sonhar da Casa de Espanha. Sim, é verdade. Eu procuro não faltar às aulas do Cuentos. Gosto muito, inclusive travei um bom relacionamento com aquele pessoal, com o professor também. E através também de informações da Casa da Espanha, eu consegui também a dupla cidadania. Eu tenho viajado aí com o passaporte espanhol. Enfim, eu tenho um grande orgulho, uma grande satisfação de ser descendente de espanhol. Enfim, hoje com 71 anos de idade, casado com a Inês, com 3 filhas, 2 casadas, uma solteira, eu me sinto muito honrado em ser um descendente de espanhol. Sorocaba está de parabéns com a colônia espanhola, que é muito atuante. Hoje você conheceu a trajetória de mais uma família de imigrantes espanhóis. E no próximo bloco vai aprender a fazer a receita do famoso cozido madrilenho. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruz, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. O quadro de gastronomia do Raiz da Espanha em Sorocaba tem uma novidade. Sou eu quem vai fazer uma receita muito tradicional que a minha mãe costuma fazer. É o cozido madrilenho, cocido madrilenho, que o próprio nome diz da região de onde ele vem, que é de Madrid. A minha mãe nasceu numa pequena cidade na Serra de Madrid e o meu pai é de Zamora, mas viveu a vida toda na capital. Por isso, este dia é uma homenagem aos dois, papai e mamá. Bem, nós vamos começar aqui descrevendo quais são os ingredientes. Grão de bico, conhecido como garbanços, linguiça defumada, uma carne de vaca que eu escolhi o músculo porque eu acho que ele é bem saboroso, úmido, batata, cenoura, frango, escolhi também a sobrecoxa, mas há quem use
a coxa ou também o peito. Eu acho que fica um pouco ressecado com o peito, e minha preferência é pela sobrecoxa. E a panceta, que pode ser também toucinho, pode ser o lombo, cada um faz com a carne que prefere. Também a gente tem a costelinha aqui de porco. É um prato muito simples. Na minha opinião, o cozido madrilenho é um dos pratos mais simples e completos da gastronomia espanhola. Porque é tudo cozido de uma vez só e você ainda consegue transformá-los em mais de uma refeição. Nós vamos levar todos os ingredientes à panela com água, deixar ferver e quando começar a pressão, deixar por 40 minutos. Então, primeiro nós vamos colocar o grão de bico. Há quem o coloque dentro de um saquinho, para ele não ficar espalhado e na hora de você retirar as outras carnes ficar mais fácil. Mas eu acho que vou fazer assim, que nem todo mundo tem esse saquinho aí de cozimento. Então agora a gente coloca a linguiça. É a linguiça defumada, tanto faz se é chouriço, se é portuguesa, se é calabresa. A panceta. O frango, músculo. A única coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado é que já as carnes são um pouco salgadas, né? Então o sal tem que ser na medida. A costelinha e por último a cenoura e a batata. Nós vamos colocar água, completar a panela com água, deixar todos os ingredientes do cozido cobertos. Colocar um pouquinho de sal. E agora nós vamos levar a panela ao fogo, deixar ferver sem a tampa e aguardar um pouco, porque dentro de uns 10 minutos começa a formar uma espuma que a gente tem que tirar com a escumadeira antes de colocar a tampa para ser cozida na pressão. Enquanto o grão de bico cozinhava, eu preparei o acompanhamento com uma saladinha. Saí da pressão. Agora separamos os ingredientes. Uma coisa importante, como nós já dissemos, o cozido madrilenho serve mais de uma refeição. Vamos separar a cenoura e a batata. Separado todos os ingredientes, nós vamos reservar o caldo e começar a amassar a batata e a cenoura. Vamos agregar a batata amassada ao caldo reservado. Assim, vamos levar novamente ao fogo. E quando começar a fervura, nós vamos misturar o cabelinho de anjo amassado. A panela vai novamente ao fogo. Quando ela levantar a fervura, nós vamos agregar o cabelinho de anjo picado. Vamos amassar um pouquinho e misturar lá, deixar ferver e reservar essa sopa para de noite. Porque à noite o costume é que se consuma o grão de bico cozido madrilenho nas refeições, no almoço. E o caldo que a gente reserva é para de noite e com o restante do grão de bico e das carnes que não forem consumidas no horário do almoço. O hábito é que seja comido o grão de bico nas quartas-feiras, porque o grão de bico é a grande base da comida espanhola. O caldo já está fervendo, então agora é a hora de agregar, misturar o cabelinho de anjo.
Uma boa dica é que permaneça mexendo até começar a cozinhar, para que não grude no fundo da panela. O cozimento aqui é suficiente para amolecer o macarrão. Meus pais, José Luiz e Maria Pilar, vivem em outra cidade, no litoral, mais precisamente na cidade de Santos, que, como Sorocaba, tem um grande número de descendentes de espanhóis. E se você não tem net ou mora em outra cidade como os meus pais, pode acompanhar o Raiz da Espanha em Sorocaba no site da TVR. Ou então, você também pode ver a receita no nosso Facebook, na página do Raiz da Espanha em Sorocaba. O acompanhamento que minha mãe costuma fazer é o vinagrete, cebola, tomate e azeite, um pouquinho de sal e vinagre. E o repolho também. Há quem faça na Espanha o repolho misturado ao caldo, mas a nossa preferência é que seja uma salada de repolho crua. Sorocaba, como tem predominância andaluz, o prato mais conhecido com o grão de bico, com os garbanços, é o puchero. Já na capital, Madrid, o cozido madrilenho. O que diverge um do outro? Qual é a diferença entre eles? É que no puchero você não separa o caldo e consome todos os ingredientes juntos. E no cozido madrilenho, os ingredientes ficam separados. Agora que o macarrão já está cozido, a sopa está pronta, nós vamos servir e já dar início à preparação do prato com uma forma costumeira de servir. Vamos pegar um pouco do grão de bico. Eu deixei cenoura e batata separadas para quem gosta de comer e para quem não gosta também na sopa. Um franguinho, um pouco de linguiça. Esse aqui é um prato bem completo. A panceta, um pedaço de carne e uma costelinha. Onde vai a salada? A gente coloca um pouquinho de azeite em cima do grão de bico, agrega o vinagrete, um pouquinho da salada de repolho, que pode ser temperada da forma que a pessoa gostar. E é isso, agora é só degustar o cozido madrilenho. Sabor que me relembra a casa dos meus pais e a casa dos meus avós. Espero que você tenha gostado da nossa receita e dizer que nós vamos nos encontrar no próximo programa. Muito obrigada e até lá! Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista.